Boa noite, minha gente. Vamos aqui para mais uma aula, no caso aqui interdisciplinar, né? Então, o Alan acabou de dizer aqui que a gente não vai ter uma aula conceitual, não é uma aula propriamente dita de uma disciplina, mas é uma aula que vai fazer com que a gente possa discutir temas que podem virar tanto um tema de redação, tanto do Enseja como do Enem, né? E também pode virar repertório de vocês, caso venha temas parecidos como esse. Então, hoje a gente vai virar os nossos olhos aqui para a nossa literatura indígena e também para a diversidade indígena, certo? Então, foi pensado com muito carinho. É uma temática que a gente sabe que hoje é obrigatória nas escolas, mas ela é praticamente pincelada em alguns momentos na escola. Então, para hoje, a gente pensou nesse tema, justamente porque a gente acredita que pode ser um dos temas a serem cobrados, tanto na prova do Enseja, como também na prova do Enem. E a gente sabe que sempre cai, né? E aí a gente vai começar aqui com a nossa diversidade indígena, né? Passando aqui, a gente vai ver que nós vamos ter aqui, em relação ao índio, né, o nosso sentido amplo. Vocês vão ver que a parte aqui do slide vai estar dividida em três partes, né? O sentido amplo, o sentido restrito e os escritores propriamente ditos. Então, esse sentido amplo aqui é justamente quando a gente chega aqui, né, na parte da primeira missa celebrada aqui no Brasil. Então, até hoje, graças a Deus, a palavra descobrimento do Brasil, né, ela está sendo revisitada, né? Então, como é que você descobre uma terra onde já se tem realmente gente? Então, a gente precisa também voltar às nossas raízes e ver que esse sentido amplo é justamente sobre olhares que vão falar dos indígenas. Então, não são eles falando ainda propriamente dito, né? São pessoas que vão vir realmente até o Brasil e vão falar sobre eles e a vida deles. Então, aqui a gente vai ter, por exemplo, duas figuras, duas charges aqui, que vai mostrar, né, como o índio era visto ontem e que muitas vezes como ele também pode ser visto hoje. Então, há uma interpretação errônea, né, em relação ao indígena. Então, antigamente, não sei se a Alan já passou por isso, mas quando a gente ia lá, eu acho que é 19 de abril, né, que é dia do índio, e aí se vestiam realmente as crianças, né, justamente como essa primeira imagem aqui, como se o índio fosse, né, uma generalização, como se todos os índios realmente, né, fossem realmente iguais. E aí a gente vai aprender que isso é uma ideia errônea, né? É uma visão que a gente tem, que foi repassada por muito tempo para nós, e que muitas vezes a gente não consegue perceber que dentro de um país como o Brasil, que é enorme, nós temos, por exemplo, segundo Daniel Munduruku, 305 povos, né, indígenas. Então, assim, a gente precisa também ver a diversidade. E aqui vocês vão ter, nessa primeira figura aqui, a primeira missa do Brasil. Ela foi celebrada por Henrique de Coimbra, frade bispo português, no dia 26 de abril de 1500, né? Um domingo, na Praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz, Cabralha, no litoral sul da Bahia. Então, nesse caso aqui, vocês conseguem ver uma pintura na qual a gente também, mesmo que a gente vá pensando assim, mas isso quer dizer que do jeito que está aqui, era do jeito que era igualmente lá em passado, a gente também precisa entender que tudo que a gente vê, né, que é pintura, que é imagem, que é escrita, ela precisa também de uma visão crítica. Então, essa pintura aqui é uma pintura também que precisa ter um olhar crítico em relação a ela, porque é um olhar de uma pessoa sobre essas pessoas, certo? E aí a gente vai fazer uma revisitação aqui sobre o período histórico, né? Como é que o índio era visto dentro da história, né? E como é que essa visão vai modificando ao longo, por exemplo, da categoria de literatura e também da categoria histórica, tá certo?
Pronto, meu povo. Então, enquanto a Lili estava falando aí sobre o dia 19 de abril, né, foi anteontem, então, de certa maneira, tem muita conexão com o nosso encontro de hoje, eu acabei me lembrando da música Brincar de Índio, da Xuxa. Eu vou colocar aqui no chat para vocês verem como era a letra. Ó, olha como é que era cantada. Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar. Venha pra minha tribo, eu sou o cacique, você meu pá. Índio fazer barulho, índio ter seu orgulho, vem pintar a pele para a dança começar. Então, essa musiquinha, né, é muito animadinha, né, inclusive tem um vídeo muito famoso de um programa da Xuxa, né, na década de 90, em que ela convida alguns indígenas para participarem do programa, enquanto as paquitas, que são as ajudantes de palco da Xuxa na época, estão dançando e cantando essa música. E dá para ver no vídeo, gente, o quanto eles estavam constrangidos com aquilo, né? E também o quanto essa música, quando a gente para pensar nos versos dela, o quanto ela também, de certa maneira, apesar de estar falando sobre comunidades que comumente nós não temos o costume de vivenciar, experienciar e pouco sabe, mas também é uma música que acaba reproduzindo estereótipos, né? Então, vamos brincar de índio, né? Então, o índio já começa sendo mostrado como se fosse uma grande brincadeira, uma grande fantasia, né? Vamos brincar de índio, mas sem mocinho para me pegar. Venha para minha tribo, eu sou o cacique, você é meu pá. Então, tem uma ideia meio romantizada também de como essas relações acontecem, né? Justamente porque tem o tom de brincadeira, de fantasia nisso tudo. E aí se reproduz outro estereótipo, a maneira como essas pessoas se comunicam, né? Então, índio fazer barulho, ó, o verbo está no infinitivo, ele não está conjugado, né? Ó, índio fazer barulho, índio ter seu orgulho, vem pintar a pele para a dança começar. Então, é interessante a gente ouvir, né, e prestar atenção nesses aspectos, porque tudo isso vai fazendo com que a gente reflita o quanto as ideias que nós temos sobre os povos originários, eles são equivocados, né? E aí a gente começa aqui, a gente dá um pulo de uns 500 anos atrás, a gente vai para a época do período quintista. O que seria esse período quintista? Seria o que a gente pode falar como um primeiro momento histórico, literário, podemos falar assim, do Brasil, né? Alguns autores nem consideram o quinhentismo ainda né, nessa onda literária, mas a gente pode falar que o quinhentismo, né, que esse nome vem justamente dos 500, né, dos anos de 1500, ele está conectado com o quê? Com grande parte dos registros literário e históricos que tinham na época. Por que eu estou falando literário e histórico? Porque não tinha exatamente uma distinção entre essas duas coisas. Uma obra que na época poderia ser considerada literária acabava também virando uma obra, um documento histórico. É o caso, por exemplo, de um trecho de um documento muito famoso que nós vamos ler aqui, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Para alguns estudiosos, a Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento literário também, assim como não deixa de ser um documento histórico, né? Então, olha só o que o Pero Vaz de Caminha, que veio junto com a frota de Pedro Álvares Cabral, descreve sobre os povos indígenas que eles avistaram na região litorânea onde eles aportaram, né? Para quem não está se lembrando, eles aportaram na região onde hoje é Porto Seguro, né? A região mais ao sul da Bahia. E aí Pero Vaz de Caminha descreve a cena que ele vê na região litorânea da seguinte maneira, ó: homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas, né? Então a gente já está vendo aqui todo um pensamento moralista medieval, né, sobre esses corpos, né? São corpos que estão mostrando suas vergonhas, suas genitálias, né? A feição deles é serem pardos, a maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, né? Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam cobrir nenhuma coisa, nem mostrar suas vergonhas. Acerca disso estão em tanta inocência como tem em mostrar o rosto, né? Então eles acreditam que essas pessoas ainda estão quase que num estágio inicial da consciência humana. Eles são como crianças, eles não encaram os povos que eles estavam encontrando como pessoas que estavam psicologicamente maduras, mentalmente, socialmente, né? Então são pessoas que ainda estavam ali na inocência,
né? Entre eles, ali estavam 3 ou 4 moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito compridos pelas espadas. Para quem não sabe o que são espadas, gente, são as apá, a parte de trás das costas, tá? Então, os cabelos batendo nas costas e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que de nós, muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Né? Então, ele descreve todo o cuidado que essa população tinha com suas partes, né? E como isso também chamou a atenção deles, né? Admirou eles, porque, obviamente, uma coisa que você nunca vê, quando você vê, você se admira, né? Uma daquelas moças era toda tinta naquela tintura, de fundo a cima, a qual, certo, era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha que ela não tinha, era tão graciosa que as muitas mulheres da nossa terra, vulgo Portugal, vendo-lhe tais feições, faria vergonha por não terem a sua como ela, né? Então ele perceba, gente, percebam como, às vezes, quando a gente vê uma descrição como essa, você fala assim, nossa, mas ele está falando bem sobre essas pessoas, né? Mas é curioso a gente pensar o quanto ele foca na mesma coisa. Ele passou esse trecho do texto inteiro falando da mesma coisa. Ele passou esse trecho falando apenas das vergonhas, com muitas aspas, né? Então, o quanto isso impressiona eles, o quanto isso demonstra como esses povos são diferentes, né? O quanto esse trecho do texto tem esse tom de exotismo, sabe? Olha o que eles fazem. Olha isso, será que a gente pode tocar neles? Será que eles são pessoas de verdade, sabe? Então, é um tom, né, de informativo, né? Como o quintismo é em grande parte, porque nessa época basicamente se escrevia o quê? Crônicas, no máximo versos, como alguns jesuítas irão fazer. Mas esse texto, Pero Vaz de Caminha, ele sempre vai seguir esse tom do exotismo. Veja como eles são diferentes, veja como eles são distantes de nós, veja como eles são inocentes. E, obviamente, quando ele usa a palavra inocente, é porque ele parte de um referencial de quem é maduro. Quem seriam os maduros da situação? Os portugueses, né? Os colonizadores. Então, às vezes, são pequenas palavras que vão fazendo com que a gente perceba, né, o tom de diferente que esses textos vão transmitindo para a gente, né? A Kessia está perguntando, deixa eu ver aqui, a Kessia está perguntando, cadê, meu Deus do céu? A pergunta da Kessia sumiu? Porque aqui não tá aparecendo para mim, não. Ai, foi o Caio, desculpa. E eu procurando o nome da Kessia. Quando vemos aqueles índios dos desenhos, aquilo é um estereótipo? Caio, como a própria Lígia falou, em sua grande maioria, sim. É só você lembrar, por exemplo, dos desenhos do Pica-Pau. No Pica-Pau, a gente, inclusive, eu já fiz uma aula de história só com desenhos do Pica-Pau, hein? E essa aula foi muito bacana, porque a gente se acostuma a ver o Pica-Pau e naturaliza aquilo que ele faz, né? Mas basta notar o seguinte, né? O Pica-Pau tem vários episódios em que ele convive com povos indígenas, que não são os mesmos povos indígenas daqui, tá? São povos indígenas da região dos Estados Unidos, né? O povo Axante, o povo da região ali do Novo México, da região do Oeste, né? Das regiões mais desérticas, que foram povos basicamente dizimados durante a chamada Marcha para o Oeste, que foi quando os colonizadores ingleses saíram da região leste, do lado do Atlântico, e foram para o oeste, do lado do Pacífico, né? Onde hoje fica Hollywood. Aquela região ali não era habitada pelos ingleses, ela foi habitada um século e meio depois que se iniciou a colonização dos Estados Unidos. E aí você pode prestar atenção, quais são as cores do Pica-Pau? Azul, branco, vermelho, as cores da bandeira dos Estados Unidos. E esse querido, em muitos episódios, o que ele faz? Ele fica judiando dos povos indígenas, dos indígenas que aparecem nesses episódios, né? Geralmente esses indígenas são retratados como pessoas violentas, como pessoas analfabetas, como pessoas sem instrução, que são totalmente distantes da realidade, que não sabem o que é tecnologia, que são completamente ignorantes de tudo no mundo, né? E essas pessoas, elas precisam ser civilizadas, precisam ser mortas. Então, tem alguns episódios em que você vê, basicamente, o Pica-Pau querendo matar um indígena. E isso é completamente normal, né? Para o tom do episódio. Então, só aí você já consegue perceber que não é apenas uma questão do estereótipo, é uma questão de você naturalizar uma situação. Você tem uma pessoa querendo matar outra e você acha isso completamente normal.
né? Então, fiquem com isso aí na cabeça de vocês. Bom, continuando, gente, como eu falei para vocês, essa época do quinhentismo, a gente vai ter muitos registros de cartas e crônicas. E quando eu falo crônica aqui, pessoal, não é aquele sentido moderno de crônica, não, tá? Não é a crônica que vai ser publicada nos jornais no século XIX e XX, a crônica que fala do cotidiano, não. Essas crônicas eram como se fosse quase entradas de diário, né? Então, essas crônicas, elas vão, na verdade, falar sobre as viagens que essas pessoas faziam mata adentro. Tanto é que quando você ouve assim, os cronistas do período colonial. Os cronistas do período colonial, gente, que foram muitos, muitos deles nem portugueses eram, alguns deles eram holandeses, outros eram franceses, eles vinham para cá basicamente por curiosidade, sabe? E eles vinham para cá e entravam mata dentro, iam convivendo com essas pessoas. Existem alguns registros históricos de alguns deles que se envolveram com os povos indígenas e foram absorvidos por eles, passaram o resto da vida vivendo como eles, tá? E aqui, por exemplo, a gente tem um auto que foi escrito por José de Anchieta. Para quem não sabe, gente, um auto é um tipo de peça, tá? Os autos, né? A gente lembra logo do Auto da Compadecida, né? Os autos geralmente eram peças que tinham um cunho religioso e geralmente elas eram também semelhantes às moralist plays, né? As peças moralistas que eram produzidas no período medieval. Tá? Então, na verdade, os autos é uma evolução dessas peças, né? Então, ao final da peça, os autos geralmente eles tinham uma moral religiosa para passar para o público. Era parecido com as fábulas, você conta a história, tem uma moralzinha no final, né? Então, isso também acontecia nos autos. E o José de Anchieta, que foi um jesuíta, ele escreveu um auto, né? E em um desses autos está escrito da seguinte maneira: após a cena do martírio de São Lourenço, Guaixará, que é um personagem dessa peça, chama Aimbirê e Saravaia para ajudarem a perverter a aldeia. Olha, perverter a aldeia. São Lourenço a defende, São Sebastião prende os demônios. Um anjo manda-o sufocar em Décio e Valeriano. Outros companheiros acorrem para auxiliar os demônios. Os imperadores recordam façanhas quando Aimbirê se aproxima. O calor que se desprende dele abrasa os imperadores que suplicam a morte. O anjo, o temor de Deus e o amor de Deus aconselham a caridade, contrição e confiança em São Lourenço. Faça o enterro do santo, meninos índios dançam. Então a gente consegue ver por essa descrição desse pedacinho da peça de José de Anchieta, que a gente está vendo aqui, na verdade, uma confluência, né, uma junção de elementos religiosos da Igreja Católica da época com os povos indígenas. E tudo isso tinha a ver com o que está escrito aqui embaixo, né? Existia todo um maniqueísmo. O que é algo maniqueísta? É algo que basicamente só tem dois lados, um lado bom e um lado ruim, tá? Então, a gente basicamente vai ter nessas histórias de autos, nessas histórias moralistas, basicamente o quê? Uma história do bem contra o mal, né? E o bem é sempre representado pelo quem? Pelos padres jesuítas, pelos símbolos católicos, e o mal geralmente é representado por quem? Pelos atores, pelos símbolos indígenas. Se o indígena se tornasse um personagem benevolente numa peça dessa, é porque ele tinha se tornado católico. Então tem toda essa simbologia de conversão, né, que havia dentro dessas peças. Eram peças, pessoal, que tinham um intuito muito mais de tentar instruir, ensinar alguma coisa do que propriamente contar uma história, tá? A Lili está dizendo, lembramos que no quinhentismo teremos os relatos de viagem, os cronistas, a literatura de informação. Exatamente, né? Era uma literatura que tinha um intuito muito mais de informar, de expor, de descrever, do que propriamente criar uma grande metáfora, né? Uma fabulação sobre alguma coisa. E aí, nesse sentido, gente, nós vamos ter um processo chamado de aculturamento ou aculturação, que é quando a gente começa a ver determinadas manifestações culturais sendo apagadas, né? Esse aculturamento, o a quer dizer de não ter, de se apagar. Então, quando a gente fala de aculturar, é você tirar uma cultura, né? Inclusive, tem um escritor muito famoso, que é o Angel Rama, ele fala que nós deveríamos usar, na verdade, o termo transculturação, porque, querendo ou não, as culturas, elas se misturam. E dentro dessas misturas, algumas ganham e outras perdem. Então, nem sempre apenas é um sistema de perda, também é um sistema de ganhos, o que não quer dizer que algumas culturas não deixem de ter prejuízo com isso, né? Os jesuítas também, pessoal, também foram os primeiros a estudarem as línguas indígenas, principalmente o tupi.
tá? Principalmente o tupi. E dentro do tupi havia diversos outros dialetos, né? Então eles conseguiam principalmente fazer os estudos linguísticos do tupi das regiões litorâneas. É o caso, por exemplo, desse registro que também foi feito pelo José de Acheira no livro O Alto da Festa de São Lourenço, que é o mesmo registro aqui, ó, do entrecho que foi lido anteriormente. Você percebe como os versos eles começam com várias palavras que a gente mal consegue ler direito, né? São palavras do tupi. Então, os jesuítas, a partir dos estudos, né, da língua tupi-guarani, eles foram os primeiros que, ironicamente, começaram a perceber que esses povos estavam sofrendo, né? Eles, em algum momento, foram os primeiros que começaram a ser terminantemente contra a escravização dos povos indígenas, tá? O que não quer dizer que eles estavam exatamente querendo defender a vida dessas pessoas. Eles defendiam, desde que esses povos indígenas se tornassem católicos, né? Então, eles podiam até respeitar a vida dessas pessoas, vida, assim, vida no sentido mais físico e material do termo, mas eles não respeitavam a sociedade e a cultura desses povos, né? Então era uma relação muito ambígua que havia entre os povos jesuítas e os povos indígenas. Povos jesuítas não, né? As comunidades jesuítas, né? Então, a partir desses estudos linguísticos, a gente começa a ver um pluralismo linguístico, né? Havia toda uma simpatia entre as culturas portuguesa, espanhola e indígena, né? Essa mistura que para os jesuítas era extremamente benevolente, né? Nós estamos misturando em nome do progresso, né? Um maior entendimento dos sujeitos e uma eficácia na veiculação da moral católica. E por que tudo isso era tão importante? Por que eles tinham que estudar essas línguas tupi? Porque ele começou a perceber, os jesuítas, que para eles conseguirem dominar e catequizar esses povos, eles tinham que conseguir se comunicar com eles, né? Então, ao mesmo tempo que você estava ensinando português para esses povos, os jesuítas também estavam aprendendo tupi com eles, né? E eles começaram a fazer conversões. Assim como isso aconteceu com os povos africanos, também aconteceu com os povos indígenas. Então, Tupã, que era uma das principais entidades dos povos indígenas do litoral, ele começou a ser associado com a figura de Deus, né? Mas lembre-se, Tupã e Deus não são a mesma coisa, mas muitos jesuítas começaram a fazer essa associação para que os indígenas começassem também a associar uma coisa com a outra e começassem a criar todo esse processo de mudança, né? De uma moral religiosa católica que eles queriam que fosse absorvida pelos indígenas. Lembrando que os indígenas também, pessoal, eles tinham uma noção completamente diferente desse negócio de bom e ruim, tá? Tupã, por exemplo, Tupã, ele é um deus bom. Não, não é. Ele iria ser cruel se fosse necessário, né? Mas, segundo a leitura dos jesuítas, Tupã seria apenas o Deus todo-poderoso que eles acreditavam, né? Isso também aconteceu com os povos escravizados séculos depois, tá? E aí, meu povo, dando um pulo de mais ou menos uns 250 anos, a gente chega no século XIX, né? Onde a gente vai ter a onda do romantismo, tá? Para quem não está muito familiarizado, gente, o romantismo, ele foi, aí sim, um movimento literário, né? Por que a gente chama de movimento literário? Porque a gente tinha pessoas conscientes do que estavam fazendo, discutindo sobre isso, teorizando sobre isso, escrevendo de forma muito animada sobre essa questão. Nós somos românticos, né? Então, essa galerinha aqui no Brasil, eles passaram por 3 fases, podemos falar assim. O mais clássico que a gente tem da historiografia romântica é que nós tivemos uma primeira fase, que é chamada de fase nacionalista, né, quase que uma fase ufanista, né, em que esses, em grande parte, poetas, eles contavam histórias e eles versavam sobre um Brasil mítico, sobre uma ideia de um Brasil tomado por povos indígenas que eram os grandes guerreiros, né, eles queriam criar, na verdade, um passado glorioso para o Brasil. E por que isso acontece? Lili está dizendo que isso se inicia por volta da década de 30 dos anos de 1800, né? Isso, gente, é basicamente pouco menos de 2 décadas depois do Brasil se tornar independente. Nós estávamos buscando uma identidade nacional, e os poetas tiveram um grande papel nisso. E aí, para que você se crie uma identidade nacional, você precisa ter um passado para explicar. Olha, nós somos uma grande nação, mas qual é a história dessa nação? Então, muitos poetas foram buscar na figura dos povos indígenas
essa noção gloriosa, né? Olha, nós somos uma noção grandiosa, nós somos uma nação grandiosa desde sempre, né? Então, os indígenas começam a ser associados com grandes guerreiros medievais, com pessoas que travavam grandes guerras, que eram corajosos, mas que, na verdade, eles tinham a cultura deles apagada do mesmo jeito, porque eles estavam sendo associadas com culturas europeias, e não com culturas indígenas, né? Então, a gente tem aqui um poema muito clássico do Gonçalves Dias, que é um romântico da primeira geração do romantismo no Brasil. Ele tem um poema chamado Ijuca Pirama, assim como ele também tem um outro poema chamado Marabá, em que ele descreve uma mulher indígena, descrevendo ela com cabelos encaracolados, olhos claros e pele branca. Eu fiquei assim, gente, que indígena é essa que esse homem está falando? Não entendi. É o que? A Branca de Neve? Como é? Eu só sei que em Jucapirama, o Gonçalves Dias fala o seguinte: aquele que é digno de ser morto, ritual antropofágico, né? E aí nos versos, Gonçalves Dias fala o seguinte: no meio das tabas de amenos verdores, cercadas de troncos cobertos de flores, alteiam-se os tetos de altiva nação. São todos timbiras, guerreiros valentes, seu nome lavoa na boca das gentes, condão de prodígios de glória e terror. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, pofado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então percebam como ele destaca toda essa ideia de coragem que os povos indígenas tinham na colonização. Aí você pensa, mas ele está falando bem, né? Poxa, você está encarnando no homem agora, ele não está falando mal. Meu povo, olha só, é mais uma vez, igual como a gente estava vendo a leitura da carta de Pero Vaz de Caminha. Não podemos se ater apenas às coisas literais de um texto. Nós também temos que fazer uma leitura, como a gente chama, leitura das entrelinhas, né? Então, quando você vê uma pessoa dessa sendo descrita de maneira tão corajosa assim, né? Logo depois você também vai ter registros de poemas que vão falar dos indígenas que gloriosamente se tornam católicos, que mudam de nomes, né? Que estavam recebendo a civilização, né? Então, por mais corajosos que esses povos indígenas eram descritos, eles também eram povos que, na mentalidade desses poetas, também estavam prontos para receber o progresso. E esse progresso só viria através do quê? Da colonização, né? Então, é uma figura muito ambígua. Quando eu falo ambígua, gente, quer dizer o quê? Uma figura que tem vários sentidos, e às vezes sentidos contraditórios. Então, ao mesmo tempo que você está elogiando o querido, você também está detonando a cultura dele, porque você está dizendo que tem outra que é mais valorosa do que a dele, né? Então, essa primeira geração romântica, ela traz uma idealização desse ancestral, é o indianismo, né? Porque tem essa figura do indígena como um grande protagonista. E existe também toda a figura do mito do bom selvagem, ou seja, são indígenas bons, como a gente viu lá na carta de Pero Vaz de Caminha. É o indígena inocente, honrado, que ainda não foi corrompido. E se ele for corrompido, vai ser por uma boa causa, porque ele vai se tornar um cristão, ele vai se tornar um homem civilizado, né? E também existe toda uma questão, uma brincadeira com o folclore desses povos, né? Então tudo passa a se tornar estereótipo, né? É uma identidade nacional que está sendo conduzida, mas a partir de uma conduta europeizada, ou seja, uma conduta que está vindo da onde? Do continente europeu, tá? Seguindo o bonde, nós temos aqui um trechinho de um romance clássico. Levanta a mão aí quem já leu Iracema. Agora é a hora da verdade. Eu tive que ler 2 vezes Iracema, no ensino médio e no mestrado. Vai, levanta a mão aí quem já leu Iracema. Meu povo, nunca ninguém leu Iracema. A Virgem dos Lábios de Mel, com os cabelos mais negros que as asas da graúna. Meu Deus. Gente, gente, Iracema é aquele tipo de romance clássico que eu não vou dizer assim, você precisa ler. Mas se você quiser entender o que é o romantismo nessa primeira fase, você vai conseguir entender direitinho isso lendo Iracema. Pobre da Iracema. A pobre réa da Iracema, sofre marca a Juliette. Minha Nossa Senhora. Gente, olha, Iracema. É um chamado, é uma prosa poética, né? Então, é um texto que às vezes se torna
difícil de ler, porque José de Alencar, bicho, ele enfeita. O homem enfeita demais o texto, porque ele traz toda uma aura contemplativa, dizendo assim, veja como esse povo é bonito, olha que coisa linda, olha o mito da fundação, pipipipopó, porque era isso que ele queria mesmo, tá? Iracema é um mito de fundação. Por isso que o próprio José de Alencar, na humilde opinião dele, Iracema é quase que um documento histórico para ele, tá? Se você lê os textos, os paratextos, como a gente chama, né, que acompanham Iracema, o querido encara Iracema como se fosse um documento histórico, porque para ele está contando a história do Ceará, tá? Lembrando, José de Alencar é cearense, tá? Apesar de ter passado grande parte da vida dele no Rio de Janeiro. E aí esse querido, né, que foi senador, brigou com Dom Pedro II e tudo, ele começa Iracema desse jeito aqui, ó. Olha aqui, olha como ele está contando pra gente um mito mesmo. Olha como é que ele inicia a história, ó. Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jate é um tipo de abelha, né, Lili? O favo da jate é um tipo de abelha. Não era doce como seu sorriso. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu. Então, você vai ver, olha, ele aqui monta um mito de fundação muito engenhoso, viu? Muitos nomes que a gente usa hoje em dia, como, por exemplo, os nomes de Parangaba, Messejana, esses nomes todos estão lá em Iracema. Ele conta como é que esses nomes surgiu, mas, claro, a partir do ponto de vista dele. Tá? Do ponto de vista dele. Isso era um costume muito grande dos românticos, tá? Como a profissão de historiador ainda não existia, então esses queridos adoravam se achar historiadores e contar uma história inventada achando que estava contando verdade. Isso era muito comum na época, muito comum mesmo. Então, a Iracema é uma visão completamente idealizada, gente. Completamente. Então ela é descrita como uma mulher perfeita, né? E aí ela se envolve com um cara que é o Martim, né, Li? É o Martim, e aí ela tem um filho. E aí esse filho, quando nasce, ele ganha o nome de Moacir, que quer dizer filho da dor, né? E a Iracema morre e o filho dela segue o bonde junto com o pai. É uma grande metáfora do que acontece durante esse processo de colonização, né? Do como esses povos... É bom que eles podem chamar o Moacir lá do filho de Iracema. Exatamente. Viu, gente? Quando vocês chegarem perto do Moacir, pode dizer para ele. Moacir quer dizer... Não, perguntem para ele. Primeiro perguntem, Moacir, tu sabe o que é que significa teu nome? Para ver o que é que ele sabe. Exatamente. Eu acho que Moacir vem do Tupi, né? Vem do Tupi. Eu acho que de origem europeia não, esse nome. Pois, gente... Na verdade, o Moacir é o primeiro, dentro da história, é o primeiro habitante, né? Vindo da Iracema e do pai, que é americano. Então, vai ser o primeiro filho realmente cearense. Então, por isso que ele leva muito esse nome de Moacir, o filho da dor, né? Exatamente. Que a pobre sofre. Ave Maria. Exatamente. Então, gente, se você lê os paratextos de José de Alencar, ele vai falar que ele está falando sobre uma história da civilização, sobre a chegada da civilização nas Américas, e como Iracema é justamente sobre isso. Inclusive, tem até toda uma teoria que afirma que Iracema, na verdade, é um anagrama da palavra América, né? Alguém aqui já assistiu Avatar, do James Cameron? Quem foi que já assistiu Avatar, James Cameron? O filme dos azul, dos homens atrepados naqueles bichos. Pronto. Gente, para quem assistiu Avatar, é praticamente Iracema. Indo e voltando, tá? Praticamente Iracema. E assim como temos Iracema, nós também temos O Guarani, que é um outro romance clássico de José de Alencar, que nós temos a clássica imagem de Peri, que se apaixona por Ceci. Inclusive, eu tenho uma aluna chamada Ceci. Toda vez que eu vejo Ceci, eu só me lembro do Guarani. E aí, Peri, ele é também um indígena idealizado. É aquele guerreiro corajoso, como se fosse um guerreiro medieval, pronto para deter tudo e todos, né? Seguindo o bonde, meu povo. Aqui nós temos já, chegando no período modernista, né, um poema de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade tem um poema que fala o seguinte: quando o português chegou, aliás, gente, não confunda o Oswald de Andrade com o Mário de Andrade, tá? Não confunda, são dois digos diferentes, tá bom?
Oswald de Andrade, no Modernismo de 22, né, ele tem um poema que fala o seguinte: quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Né? Então ele vê, é curioso, né? A gente estava vendo ali no período do romantismo como aqueles escritores falavam de como aqueles indígenas estavam perdendo as coisas, de como aqueles indígenas estavam dando lugar à civilização. Já os modernistas tinham uma outra forma de falar desses povos, né? Eles falavam geralmente de algo que é como eles próprios usam, né? É um movimento antropofágico. Então você engole o estrangeiro para se transformar. Aí sim a gente tem um conceito de transculturação. Então, ao mesmo tempo que o português está vestindo o índio está despindo o português. Então, é como essas culturas estão se misturando, né? O modernismo ele tem uma outra forma, talvez até bem mais crítica, de ver os povos indígenas. A gente também aqui tem um trecho de Macunaíma, tá bom? Macunaíma. Agora sim, esse é de Mário de Andrade. Mário de Andrade, pessoal, que talvez seja um dos maiores pesquisadores da chamada cultura popular no Brasil. Ele tem uma vasta pesquisa sobre isso, tá? E aí o Mário de Andrade escreveu em Macunaíma o seguinte: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Gente, eu nunca li Macunaíma, eu tô em dívida com isso, tá? Era preto, retinto e filho do meio da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo de Uraricoeira, que a Índia, Tapaiumas, pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma, né? Gente, Macunaíma, eu experimentei ler só o inicinho uma vez. Gente, que viagem louca esse livro, socorro! Né? É um livro que mistura muitas metáforas, mistura fantasia com folclore, com crítica social. Eu achei muito complexo, acho que foi por isso que eu desisti de lê-lo, né? Lili, com certeza, já deve ter muito mais para falar sobre ele do que eu. Pois é, o Macunaíma, ele é um tipo de personagem que você ama e odeia ao mesmo tempo. É um anti-herói, né? Como a gente chama. É um anti-herói. Tanto que o próprio título já fala, né? É o herói da nossa gente, né? Então, para algumas pessoas ele é herói e para outras pessoas ele é anti-herói. Mas por que que isso tem tanto uma explicação? Porque o próprio Mário de Andrade, ele vai simplesmente pegar todas as características que ele encontra do ser humano brasileiro e ele taca dentro do Macunaíma. Então, o Macunaíma vai ter o lado bom e o lado ruim. E a gente sabe que nós também somos assim, nós não somos totalmente bons nem totalmente ruins. E Macunaíma é assim também, né? Então, ele tem aquele jeitinho brasileiro que a gente sabe que muita gente tem, aquele negócio de fazer as coisas em cima da bucha, de esperar sempre até o final para ver se vai dar certo. Ele gosta muito de dinheiro, que é uma característica muito forte dele, e ele também gosta de mulher, né? Então, ele passa muito, tanto o filme como o livro, ele passa muito se oferecendo e ir atrás das mulheres, e as mulheres vão atrás dele também. E aí, no Macunaíma é bom porque você vai ver toda a parte que vai vir do mato, né? Então ele vem da Amazônia, ele vem realmente do mato e ele vai para a cidade. E a gente consegue ver essa transformação, né? Vai ter um momento que até no próprio filme é muito interessante, que Macunaíma, ele nasce pequeno e preto, né? E depois, ao sair quando ele está indo para a cidade, ele encontra uma água, vamos dizer assim, que vai transformá-lo, e ele deixa de ser negro e ele passa a ser branco, né? E aí há toda uma transformação. O próprio Mário de Andrade, ele quer mostrar esse lado também das raças, né? E como é que ele vai se comportar. Então, toda vez quando você pensar no Macunaíma, você pensa várias pessoas dentro de uma só pessoa. E aí é interessante porque ele mostra o lado bom e o lado ruim dele também. Perfeito, perfeito. E aí, gente, o modernismo, de uma maneira geral, e a gente já consegue perceber isso não só pelo poema do Oswald de Andrade, como também por tudo isso que a gente está discutindo de Macunaíma, o quanto o modernismo ele já foge dessa figura idealizada dos povos originários, né? Já tem toda uma questão de crítica. Mas isso não quer dizer que essa figura desses povos indígenas seja completamente positiva, não. Tá? O modernismo ele também tem uma profunda conexão com influências estrangeiras, né? Tanto é que o modernismo ele
tem na própria ideia da antropofagia a concepção de que nós vamos engolir esse estrangeiro para absorvê-lo e transformá-lo em forças para nós, né? Então, as chamadas vanguardas europeias chegam aqui no Brasil e eles ganham esse tom irreverente do modernismo que tenta fugir do clássico, do romântico, do ideal, mas que também e que tenta mostrar um Brasil que se aproxima da cultura popular, né? Um Brasil que discute sobre os problemas sociais de uma forma mais irreverente, mas também mais ácida, né? E é da onde vai surgindo diversas figuras marcantes, como é o caso, por exemplo, do Abapuru, né? Esse homem que é deformado, esse homem que vai mostrando as várias formas que o país pode ter, de diversos ângulos possíveis, né? E um dos lemas dos modernistas, pelo menos na primeira fase, é to be or not to be, que na verdade é uma referência a uma frase de uma peça de Shakespeare, né? Be or not to be, that is the question. Que quando a gente converte para o português, quer dizer o quê? Ser ou não ser, eis a questão, né? E aí eles usam até a sonoridade do inglês, né? Be or not to be, e eles transformam isso em to be or not to be, né? Então, ser ou não ser tupi, eis a questão. Então, eles realmente embarcam em toda essa questão das culturas mais esquecidas possíveis de diversas povos e culturas no Brasil para fomentar essas novas fases do modernismo. Só que tem uma coisa curiosa nisso que a gente está discutindo, pessoal. Até aqui, vocês viram alguém, de fato, que seja descendente de povos originários indígenas escrevendo sobre eles mesmos? Ou vocês só viram um monte de gente branca falando sobre os povos indígenas? Guardem essa pergunta aí na cabeça de vocês. Guardem essa pergunta aí, tá? Gente, né? A gente também vai ter no período modernista algumas ascensões bastante conservadoras, tá certo? Bastante conservadoras. Dentre essas frentes, nós vamos ter uma frente que foi comandada pelo Plínio Salgado, pelo Cassiano Ricardo, pelo Penote del Pitia, o Cândido Mota e o Alfredo Elis. Ao longo da década de 20, eles fundam o chamado verde-amarelismo. Sintomático, né? O verde-amarelismo, né? Ele forma uma vertente conservadora do movimento modernista. Esse movimento modernista, pessoal, ele não tinha apenas uma veia progressista. O que é essa veia progressista que eu falo? Vamos pensar nos problemas sociais da sociedade. Não, ele também tinha um veio conservador. E o futurismo, que veio ali da região da Europa, principalmente da região da Itália, ele vai ser uma dessas vanguardas europeias mais problemáticas que se tem. Porque o futurismo, ele vai, gente, acabar dialogando muito com o fascismo, com o nazismo, né, com uma forma muito purista de ver a sociedade. E essa ala conservadora do verde-amarelismo, no período já do Getúlio Vargas, ela também, infelizmente, vai dialogar com isso também, tá? Então, o Grupo Verde e Amarelo, cuja regra é a liberdade plena de cada um ser brasileiro como quiser e puder, cuja condição é cada um interpretar o seu país e seu povo através de si mesmo, da própria determinação instintiva, o Grupo Verde e Amarelo, a tirania das sistematizações ideológicas, responde com a sua alforria e a amplitude sem obstáculo de sua ação brasileira. O nosso nacionalismo é de afirmação, de colaboração coletiva, de igualdade dos povos e das raças, de liberdade do pensamento, de crença na predestinação, presta atenção nessa palavra, tá? Predestinação do Brasil na humanidade, no nosso valor de construção nacional. Aceitamos todas as instituições conservadoras, pois é dentro delas mesmas que faremos a inevitável renovação do Brasil, como fez, através de 4 séculos, a alma de nossa gente, através de todas as expressões históricas. Nosso nacionalismo é verde, amarelo e tupi. Fala, Lili. O engraçado é que o verde-amarelismo, né, ele vem como gerações dentro do modernismo, né? Então, quando o modernismo nasce, minha gente, então, depois da Semana de Arte Moderna, em 1922, então vai começar justamente uma era, né,
dentro da literatura que vai dizer assim, não, até agora a gente não fez literatura com a nossa cara, a gente gostaria de fazer uma literatura muito com a nossa cara. Então, vai nascer aí grupos de escritores que vai montar justamente essas gerações. Então, quando a gente fala na primeira geração modernista, a gente vai ter o pau-brasil, aí o verde-amarelismo, que é esse, e a antropofagia. E aí você vai ver que cada um deles vai ter momentos distintos, né? Um vai estar mais ou menos de um ano para 1 ou 2 anos de diferença, mas o que é que eles realmente queriam? Eles queriam defender o seu ideal, né? O que é realmente ser brasileiro, o que é uma literatura realmente voltada para o nosso povo. E aí, quando a gente vê esse verde-amarelismo, é uma literatura que, na visão desses escritores, é um resgate, né? Um resgate que vem lá dos povos, né? Dos povos indígenas, e eles acham que isso deveria ser colocado. Então, em muitas vezes, você fala assim, mas para que tanta coisa? É porque, conforme as gerações vai se modificando e a sociedade se modifica, as visões também vão mudando, e aí outras gerações também vão sendo criadas, né? Então, dentro do verde-amarelismo, a gente vai ter justamente alguns escritores, assim como a gente teve no Pau-Brasil, que era uma geração junto com ele, e também da antropofagia, né? Só para ficar ciente que, dentro das expressões literárias da nossa história, o índio, ele sempre esteve junto da gente, mas até então ele não tinha voz até aqui, era sempre uma visão de outras pessoas para poder falar dele, né? Então, era um resgate, sim, era um resgate que vinha lá do povo, do início de 1500, sim, mas era um resgate que até então não se tinha voz propriamente dita, era um olhar de outros sobre realmente os povos indígenas, certo? E aí, já fazendo a ligação, né, Alan, a gente vai para aqui a segunda parte, que é justamente o sentido restrito. Vocês lembram que na primeira parte a gente começou com o registro amplo, né? Então, é um sentido em que eu acabei de falar, as pessoas vão falar do indígena. E aqui, quando a gente chega justamente, né, aqui século XX, né, a gente vai ver que o indígena, ele vai passar a ter aqui uma voz e uma visibilidade que até então ele não tinha. Se hoje a gente já acha assim, começa a se perguntar, perguntem vocês, antes mesmo da gente começar a mostrar, quais são escritores indígenas que vocês conhecem? Será que eles estão na nossa escola? Será que nós, professores, a gente fala deles na escola? Ou vocês acham que ainda está muito escondido, ainda está muito invisibilizado, né? Então, a gente precisa também fazer essa auto-pergunta. Então, até hoje, se hoje a gente acha que muita coisa já está escancarada, mas também se faça a auto-pergunta, será que eu sei o nome de alguns escritores que são de origem indígena? Então, é isso daí que a gente precisa também se fazer e fazer também a autocrítica, né? E nós, como professores, a gente precisa também levar e trazer essa visibilidade. E aqui a gente vai mostrar algumas coisas que está relacionado após a Constituição, o Alan até vai mostrar aqui, e aí essa pós-constituição, a gente vai ter um pontapé de mostrar assim, poxa, a gente tem escritores indígenas, então por que que eles não falam deles mesmos? Por que que eles não vão mostrar a realidade deles? Então, com a Constituição, ela faz com que isso realmente se tenha aí uma parte mais de liberdade para eles, certo? Pode passar, Alan. Pronto, pessoal. E aí a gente chega no contexto de afirmação de leis que vão começar a trazer toda essa discussão à baila dentro do contexto educacional, né? No slide anterior, a gente viu, por exemplo, imagens de capas de obras literárias e obras de ensaio escritas por autores e autoras indígenas mesmo, né? E isso é um movimento que surge principalmente a partir ali da década de 70, durante o período da ditadura militar, em que muitos autores começaram a querer publicar as suas obras de uma forma mais contundente, de uma forma direta. Eles não queriam mais que alguém falasse por eles queriam falar por eles mesmos, né? E a partir desse movimento que se inicia na década de 70, eles querem o quê? Denunciar, por exemplo,
os problemas com a ditadura militar, né? Evidenciar os movimentos indígenas que já estavam acontecendo nessa época, né? E aí o movimento indígena, ele, de certa maneira, também se junta aos movimentos negros, né? Que já tinham mobilização desde o período antes da abolição da escravatura, tá? Então, os clubes negros, né? As irmandades negras, né, que a gente vê, por exemplo, sendo citada na novela Garota do Momento, essas irmandades, esses clubes, né, esses movimentos todos, gente, já são de longa data. Então, eles começaram a escrever sobre isso para o quê? Para que eles possam dizer, gente, nós não precisamos que ninguém fale por nós podemos falar por nós mesmos e nós queremos falar agora para vocês que a gente está lutando já faz um bom tempo e vocês não estão sabendo disso, né? E foi justamente a partir desses movimentos que eles começaram a fazer uma pressão política muito forte para fazer com que eles tivessem voz e vez dentro, né, da legislação brasileira. E aí, quando a ditadura militar caiu em 85 e se iniciou toda uma Assembleia Constituinte, ou seja, a formação de uma nova Constituição, foram 3 anos fazendo isso, e a Constituição foi lançada em 88, essa Constituição, que foi chamada de Constituição Cidadã, ela deu justamente uma nova atenção para os povos indígenas e para os povos afro-brasileiros. E aí isso foi ainda se reproduzindo ao longo da década de 90, até que no ano de 2003 foi lançada e aprovada a Lei 10.639, né? Ela é um marco importante para a educação brasileira, porque é a partir dessa lei que se torna obrigatória o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, promovendo a valorização da diversidade e o combate ao racismo. Isso em 2003. Lembrando que quando uma lei é implementada, ela tem um período para que ela seja de fato aplicada, né? Então, se não me falha a memória, eles teriam até 10 anos para que, por exemplo, os livros didáticos passassem por mudanças e eles começassem a falar sobre isso. Tanto é que se você pega um livro do PNLD lá de 2005, por exemplo, esses livros não vão nem falar de África, praticamente. Mas se você pega, por exemplo, hoje um livro de história, um livro de arte, um livro de língua portuguesa, eles precisam, por lei, eles precisam falar sobre isso, tá? Eles precisam falar. E aí, juntamente com a Lei 10.639, foi aprovada no ano de 2008 a Lei 11.645. Ela altera uma outra lei, que é a número 9.394, de 96, já modificada pela Lei 10.639. Lembrando, viu, gente, que quando uma lei se modifica, ela ganha um novo número. É por isso que os números estão se modificando, tá? Mas aqui, são 3 números diferentes para uma mesma lei. Podemos falar assim, ela só ganha uma emenda, como a gente chama, né? Uma emenda constitucional. E aí, nessa nova formulação da lei, as escolas não deveriam apenas ensinar história e cultura africana e afro-brasileira, eles também teriam que ensinar história e cultura indígena, né? Então, isso se dá a partir da Lei 11.645 de 2008, e é por isso que hoje esses temas estão, ainda que de maneira muito parca, chegando nas escolas, sendo discutidos com mais presença, e é esse o pontapé que a gente vai usar para falar agora, de fato, sobre literatura de autoria indígena. E aí, para a gente começar a falar, nós vamos passar aqui um pequeno vídeo da Márcia Cambeba, né, que ela vai recitar aqui uma poesia, e aí vai ser tudo interligado ao que a gente vai começar a falar sobre os povos indígenas falando deles mesmos. Amazônidas, somos filhas das ribanceiras, netas de velhas bebedeiras. Alan, tá travando. Lavadeiras. Tá travando? Os julgados de caribonceiras. Temos a... Qualquer coisa eu posso reproduzir pelo YouTube, que eu acho que é mais seguro, tá? Uhum. Tá. Gente, vou reproduzir aqui pelo YouTube, porque pelo YouTube talvez as coisas sejam mais certeiras. Na hora de teste, tudo dá certo, né? Amazônidas, somos filhas das ribanceiras,
netas de velhas benzedeiras, deusas da mata molhada, temos no urucum a pele encarnada, lavando roupas no rio, lavadeiras, no corpo os gingados de carimbozeiras, temos a força da onça pintada, lutamos pela aldeia amada, mas viver na cidade não tira de nós o direito de ser. Nação, ancestralidade, sabedoria, cultura. Somos filhas de Nhanderu, Seneru, Nhandeci. O Brasil começou bem aqui. Não nos sentimos aculturadas. Temos a memória acesa e vivemos na certeza de que nossa aldeia resistirá ao preconceito do invasor. Somos a voz que ecoa. Resistência? Sim, senhor. E aí, meu povo, ela começa com Amazônidas, né? Então, é um poema curtinho, mas que a gente sabe que quando a gente vai fazer poesia, as palavras são bem escolhidas, né? E as palavras têm peso. Então, quando a Márcia Cambeba ela vem com Amazônidas, ela vai trazer aqui alguns elementos que a gente vai começar a falar que o povo indígena, os povos indígenas, eles defendem muito, né? Que é essa parte da ancestralidade. E a própria Márcia, ela vai dizer, né, elementos muito ligados à natureza. Ela vai dizer que o Brasil surgiu aqui. Aqui aonde? Na mata, né? Ela vai dizer que ela tem urucum na pele. O que é urucum? É justamente uma fruta que eles pegam para poder pintar a pele, né? Ela também fala que eles não se sentem aculturados, ou seja, eles não precisam deixar a cultura deles para surgir, ou então para seguir uma cultura de outrem, né? Então, toda vez que um indígena ele faz um poema e esse poema é lançado para o mundo, automaticamente é para dizer que aquilo dali tem peso, né? E esse poema da Márcia, que é um dos mais vistos, né? Ela justamente vai fazer assim, olhe para nós, né? Olhe para a sua terra. A gente veio realmente da terra, e é da terra que a gente precisa cuidar. Então, todo povo indígena vai pedir para você olhar realmente para as suas raízes. E as raízes estão onde? Na ancestralidade e na terra. Então, cuidar da mãe, né, da nossa mãe terra, significa que ela vai dar o retorno. É tanto que hoje a gente sabe que nós estamos passando por calores muito grandes, né? Então, a gente está em pleno inverno aqui, mas mesmo assim o calor está grande. Significa o quê? Significa que o planeta está devolvendo o que o homem está dando a ele, né? E aí a gente também precisa ter cuidado com isso. Aqui a gente vai ter no slide uma população indígena no Brasil. É mais ou menos um dado, né, que a gente tirou aqui do IBGE de 2022. E aí você vai ver que, poxa, tem tudo isso? Tem, mas onde é que tem mais povos indígenas? Com certeza no Amazonas, né? Aqui a gente tem Amazonas, depois a gente vai ter Bahia, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Roraima, Pará. Ou seja, praticamente em todos os estados a gente vai ter povos indígenas. E vamos, claro, a partir de hoje, para quem não sabe, entender que eles não são iguais, né? Povos indígenas, realmente, eles defendem o modo de viver individual dentro deles, e quem é indígena vai carregar dentro do seu nome, da onde você vem, da onde você está como povo indígena, né? Então, carregar no seu nome, o nome do seu povo, faz com que realmente possa dar mais visibilidade. E a gente vai entender o porquê que eles fazem isso, né? E o porquê que a terra é tão importante para eles. Enquanto que a gente desmata, enquanto que a gente queima, eles fazem totalmente o contrário. Se a gente veio dela, a gente também precisa cuidar, tá certo? E aí, avançando aqui, né? A gente vai ver que a continuação, né, nós vamos ter aqui alguns nomes relacionados a escritores. Vocês sabem quem é esse senhorzinho aí? Ele é um dos escritores
indígenas mais conhecidos atualmente, né? A Márcia pode até ser que você fale assim, vale, eu nunca ouvi falar dela, mas esse senhorzinho aqui, né? Eu falo senhorzinho como se ele fosse muito velho, né? Mas ele aqui, com certeza, é um dos mais conhecidos, né? Ele é o Ailton Krenak. E aí o Ailton Krenak, ele vai ter algumas publicações muito fortes relacionadas ao povo dele, né? Veja que o nome dele, Krenak, né? Então vem justamente do seu povo. Pode passar, Alan. E aí, meu povo, ele vai mostrar aqui para nós alguns, por exemplo, ó, tem esses livrinhos que está aí com a capa de vocês, né? Eu tenho esses 3, infelizmente está faltando um. Eu tenho o vermelhozinho, que é A Vida Não É Útil, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é o azulzinho, né? E o Futuro Ancestral, que eu acho que, para minha visão, é maravilhoso. Pelo menos se eu for escolher, eu prefiro escolher o Futuro Ancestral. Ainda não tenho o Amanhã, não está à venda. Então, são livrinhos pequenos, como vocês podem ver, ó, mas que tem um peso enorme, né? Então, são ensaios em que o Ailton ele vai trazer aqui justamente esse olhar do povo Krenak e também um olhar de povos indígenas. Pode falar, Alan. Tem algo que eu acho formidável, assim, na maneira como o Ailton Krenak conduz os textos dele. Ele, acima de tudo, ele escreve textos que um dia ele falou, né? Então, na grande maioria das vezes, esses ensaios dele são palestras que ele deu, né? E, por exemplo, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele traz algumas concepções que às vezes parecem muito desafiadoras da gente pensar. Ele fala, por exemplo, que não há como a gente separar o ser humano da natureza. Nós somos uma coisa só. E o maior mal que a gente faz ao mundo é achar que nós estamos na parte dele, né? E aí, quando ele fala sobre ideias para adiar o fim do mundo, ele usa uma metáfora fabulosa, que é a metáfora do paraquedas. Ele diz que o mundo vai acabar. É isso que ele diz, o mundo vai acabar. O máximo que a gente pode fazer é tentar desacelerar esse processo. É como se você estivesse em queda e você abre um paraquedas para a queda custar mais, né? Por isso que o nome do livro é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E como ele discute que essa destruição, ela tem a ver com questões naturais, mas ela também tem a ver, acima de tudo, com a maneira com que a gente enxerga o lugar onde nós habitamos, né? E aí ele fala, o problema começa aí, da gente se ver sempre a parte de tudo, se achar muito especial, né? E ele gosta tanto de perceber essa integração que ele tenta fugir de qualquer rótulo que deem a ele. Ele sempre fala, olha, eu não sou um povo originário, eu não sou um povo indígena, eu sou Krenak. É isso que eu sou, né? Então, quando ele afirma isso, ele está afirmando uma identidade da vivência, da experiência dele, do povo dele, com as pessoas e com o mundo, né? E como tudo isso não tem como ser desatinado, desconectado, né? É uma mentalidade que, para a gente, eu acho difícil de conseguir entender, né? Porque a gente não vivencia as coisas assim. A gente fala assim, ai, nossa, mas isso aqui a gente é ser humano, não é uma coisa natural. A gente é natural, gente. Nós somos. Nós só não paramos para pensar nisso. Mas também nós somos natureza. Justamente. E aí, uma palavrinha que o Alan falou agora é a palavra identidade, né? Ela é tão forte porque essa palavra nos faz nos mostrar quem somos nós, né, enquanto seres humanos. Então, você vem de uma família, automaticamente você tem a sua ancestralidade. Só que, quando a gente pensa em família, a gente pensa naquele vínculo pequeno, daqueles que já se foram, aqueles que ainda estão vivos. E eles pensam totalmente diferentes, né? Para eles, família é estar unido, né? Justamente para poder fazer um coletivo. E aí, por exemplo, o futuro ancestral, que eu simplesmente adoro, ele vai dizer que a gente não tem um espaço linear, né? Ele vai dizer, o seu futuro é ancestral. Ancestral significa passado? Significa, mas significa presente e futuro também. Então, a gente espera por um futuro algo que queira que vá mudar. Mas o seu futuro já é hoje. Por quê? Porque o ontem, o que você pensou ontem, já é futuro hoje. E ele precisa entender que para que a gente possa fazer algo realmente
para ser modificado, você precisa fazer hoje, né? E a gente espera esse futuro que nunca vai chegar. Por quê? Porque toda vez que você pensar, você vai estar no presente. Então, o seu futuro vai ser justamente pensar no passado, um passado que é totalmente ancestral, da onde você veio e para onde é que você deverá voltar, né? E aí tem uma pequena biografia aqui do Ailton Krenak, que ele vai dizer, né? Nasceu em 53, em Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce. Ele é ativista do movimento socioambiental e defensor dos direitos dos povos indígenas. Participou da fundação da Aliança dos Povos da Floresta e da União das Nações Unidas, a UNE. Só um instante aqui. Como uma liderança histórica no movimento indígena, exerceu um papel crucial na conquista dos direitos indígenas na Constituinte em 1988, né? É ambientalista, filósofo, poeta e escritor. Então, veja, o homem é um pouco de tudo. Ele foi muito importante porque ele vai realmente até Brasília e ele vai dizer que os povos indígenas, eles precisam realmente serem vistos, né? Eles precisam ter um olhar virado para eles e eles precisam também ter o que a gente chama de simplesmente a terra, né? Então, a terra para poder sobreviver, a terra para poder colher da onde é que você vai tirar o seu sustento. Hoje, você vai ali no supermercado e você compra tudo que você precisa, principalmente fruta. E eles não, eles fazem totalmente diferente, né? Eles plantam, então o que eles têm, a terra dá. Então, se você quiser algo de bom, é só você realmente estar ali junto com a terra que ela vai lhe dar de positivo, né? E aí, continuando, né, porque o tempo já tá passando, a gente colocou aqui um pequeno vídeo, mas não vai dar para ver, porque realmente ele é bem extenso, mas aí a gente pode colocar aqui uma parte para depois, para vocês verem, né? E depois, né, a outra representação indígena é essa mulherzinha aqui, né? Hoje ela tem um poder muito grande, não que os outros não tenham, né? Mas ela tem muito mais visibilidade, porque ela aparece demais dentro do governo, né? Essa é a Sônia Guajajara. Pode passar, Alan. E a Sônia Guajajara, ela foi convidada pelo governo a ser a nossa ministra, né, dos povos indígenas. Então, a Sônia, ela vai ser aquela mulher na qual ela vai usar a sua própria voz para poder falar a favor dos povos indígenas, né? Ela vai nascer na terra indígena de Araribóia, no estado de Maranhão, e faz parte do povo Guajajara. Veja que todos eles carregam no seu nome, né, justamente o nome do seu povo, né? O Krenak e Guajajara. Por ser uma luta de reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, em maio do ano passado foi eleita pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Primeira deputada federal indígena eleita pelo estado de São Paulo, a ativista foi escolhida pelo presidente Lula para assumir a pasta do ministro dos povos indígenas no ministério, pasta criada pelo novo governo. Guajajara é a primeira indígena a ocupar um ministério. E aí a Sônia, ela vai vir realmente de uma família, né, bem pobre, só que ela vai ver no ativismo justamente essa luta, né? Essa luta de poder ter essa visibilidade e poder dar um retorno para o seu povo. E aí ela vai estar dentro da política, ela vai sendo deputada, ela vai se candidatando, até hoje ela ser convidada a ser ministra. E para nós, isso é muito importante. Eu falo para nós coletivamente, por quê? Porque o povo indígena é o povo ancestral, né? Então, se você perguntar de onde é que a gente veio daqui, né? Antes de nós, estávamos eles aqui. E a gente precisa ter essa visibilidade, a gente precisa entender que esse povo luta por terra, né? Por proteção, por visibilidade, e é isso que a gente precisa ver quando a gente olha para a Sônia, né? Hoje ela está como um dos poderes dentro do governo, e aqui, como já foi dito, né? Ela vai assumir um ministério que até então foi criado com o atual governo. Por quê? Porque a gente sabe que com mudanças de governo,
automaticamente visões vão sendo colocadas e outros ministérios vão sendo colocados para escanteio ou até mesmo excluídos. E aí, a dos povos indígenas foi um desses, né? Parece que não tinha essa representatividade por conta do governo anterior. E, graças a Deus, atualmente a gente tem essa visibilidade dentro da voz da Sônia, certo? E aí, passando, a gente também vai ter uma parte dela falando, nós também não vamos passar por conta do tempo, mas a gente vai disponibilizar para vocês. É muito interessante porque ela vai mostrar um pouco da trajetória dela, da onde é que ela veio, né? E como a Terra, tanto que ela está aí junto com a Terra, e como a Terra, ela é representatividade na vida do povo dela, assim como de todos os povos indígenas, né? E aí, pulando, a gente vai ter o nosso último da noite, que é, ai meu Deus, adoro ele, que é o Daniel Munduruku, né? O Daniel Munduruku, assim como o Ailton Krenar, né, e a Sônia, eles têm grande visibilidade hoje, né, na TV, eles são muito convidados a dar palestras, então são representantes bem fiéis dentro dos povos indígenas, né? E aí, pode passar, Alan. Dentro do Daniel Munduruku, a gente vai ter algumas representações de escritos dele. Dizem que ele já tem mais de 60 livros publicados, né? Então, o homem escreve muito, assim como o Krenar. Eu também gosto muito das visões dele. Ele também tem esse lado de fazer uma palestra e, a partir disso, ele montar algo a ser publicado, ou então todos os livros deles, né, ser de algo que vem da própria identidade indígena. Então, ele vai nascer em 28 de fevereiro de 64, é escritor, professor, ator e ativista, né? Originário do povo Munduruku. Veja que ele carrega no nome também o nome do seu povo. Autor de mais de 60 livros, suas obras literárias são, sobretudo, dirigidas aos públicos infantil e juvenil, tendo como tema principal a diversidade cultural indígena. É um defensor ativo dos direitos dos povos indígenas desde os anos 90 e tem trabalhado para promover a literatura indígena e a conscientização sobre a importância das culturas indígenas no Brasil. Para o pensador e escritor, a vida capitalista não é única possível. Existe um outro caminho enraizado nos saberes indígenas. E aí ele fala, né? Fala dele. Nós formamos mesmo a última fronteira de resistência que o capitalismo brasileiro ainda não conseguiu superar, né? Então, todo o povo indígena também, como ele usa aqui, é resistência, né? Sim, ele estava na novela Terra e Paixão, né? Ele estava tendo, ele fez um papel dentro realmente da novela, fazendo, né, uma representação do seu povo. Ele era o quê? Ele era um pajé? Era um pajé, não era, Alan? Eu acho que era um pajé. E aí era bem interessante isso, justamente. E aí, da novela, com a participação na novela, aconselhava todo mundo, justamente. Com a participação na novela, aí a gente percebeu que ele teve muito mais visibilidade, né, em relação a isso. E aí, pulando, dentro do Daniel Munduruku, né, a gente também, não vamos passar não, né, Alan? Vamos primeiro logo para a leitura. A gente também vai ter um outro videozinho dele, certo? Mas a gente vai passar para vocês, não vai dar tempo falar aqui. E é aqui que a gente quer realmente chegar na parte mesmo da leitura com vocês, né? Aqui é o Daniel, em Belém do Pará, e aqui a gente tem algumas perguntinhas elencadas, né? Indígena sim, índio não. Afinal de contas, o que é ser índio? O que a palavra significa? Ela ainda é válida para os dias atuais? Então, veja que há décadas atrás ainda se utilizava a palavra índio, né? E aí se tinha aquele estereótipo de como o índio se vestia. Isso era muito coletivo, parece que todo índio era igual e parece que toda vestimenta era igual. E aí a gente sabe que com essa nova visibilidade, a gente vai revisitando e também fazendo essa transformação dentro das ideias, né? Então, vamos aqui. Ele vai dizer, eu não sou índio, não existe índios no Brasil. Quando afirmo isso, as pessoas, elas arregalam os olhos porque vai ao contrário do que aprenderam.
Todos aprenderam estereótipos e há 500 anos estamos repetindo eles. Índia é um apelido, e nem todos os apelidos são legais. Quando o indígena é chamado de índio, ele entra num grupo de pessoas iguais entre si, uma forma de apagar a identidade de cada um. Portanto, é uma palavra que acaba diminuindo o indígena. Eu sou um indígena Munduruku. Esse é o meu povo com 3.000 anos de história. É um povo completo e que resolve suas necessidades de maneira própria. O povo Munduruku lutou muito para que mantivéssemos nossa essência e conseguimos. Somos 15.000 no Pará, 13.000 em Amazônia e 3.000 no Mato Grosso do Sul. Temos nossa língua, nossas danças e nossa espiritualidade. Cada povo é diferente nisso, e por isso não se pode dizer que índio é tudo igual. Então, por isso que a palavra índio é pejorativa, né? Como o próprio Daniel falou, índio não significa nada. Na verdade, significa coisas que queiram colocar todo mundo numa mesma panela, e a gente sabe que não é isso. Então, quando você fala indígena, você realmente vai falar relacionado a cada povo, e como ele mesmo colocou aqui, cada povo tem a sua dança, tem a sua língua, tem a sua espiritualidade, por exemplo. Então, quando a gente fala de um povo indígena, você precisa aprender sobre aquele povo, né? E o modo como eles vêm para poder repassar isso para a sociedade. Então, aquilo que a gente sempre vai aprender, e se você não soube, você vai ficar sabendo agora. Palavra índio, não. O correto é indígena, tá certo? E aí, passando, né, Alan, a gente vai ter aqui mais só algumas palavrinhas do Daniel, depois a gente vai para o nosso livro, e ele vai mostrar aqui. E foi ouvindo as histórias que meu avô contava que percebi que os povos tradicionais podiam oferecer à cidade. Esse avô nós vamos conhecer daqui a pouco, certo? Isso me dá um álibi para usar nas narrativas míticas para falar às pessoas com a mesma paixão com que o velho falava comigo. Acho que foi assim que surgiu em mim o interesse de narrar histórias para ajudar as pessoas a olharem para dentro de si mesmas, compreenderem sua própria história e aceitá-la amorosamente. E aí, o bom do Daniel é que em um dos livros dele, também em várias palestras que eu já assisti, ele sempre vai trazer a referência do avô, né? Ele vai dizer que aprende muito com o avô, né? O ancestral dele. E o fato do avô lhe contar histórias faz com que ele também goste e ele repasse essas histórias. Então, grande parte dos seus livros são de histórias propriamente ditas que ele já viveu, né? Ou então de narrações dentro do seu povo, né? E aí, quando a gente vem para o Daniel Munduruku, a gente percebe o quão é interessante e o quão é importante a gente poder ouvir essas pessoas, né? Então, lá no início, quando o Alan falou, são visões de outras pessoas falando sobre o índio daquele tempo, né? Veja que a palavra índio estava realmente para aquele tempo. E hoje nós temos aqui mais vozes coletivas e vozes diversas falando sobre si e sobre os diversos povos que a gente tem justamente no Brasil, tá certo? Alan, agora vamos para o livro, né? Vamos só ler aqui um pequeno conto do Daniel Munduruku, que é justamente o conto que ele vai trazer aqui, o avô como referência, né? Então, o próprio livro vai nos dizer isso. O nome do livro é Meu Avô Apolinário, né? É um livro bem fininho, eu esqueci até de pegar para mostrar aqui. É um livro bem fininho. Pronto. Essa capa é a capa antiga, né? A gente já tem uma nova capa. A minha capa é diferente, a minha capa é verde. Deixa eu ver se ela está aqui. Acho que ela não está aqui, não. E aí, a gente vai poder ver um pouquinho sobre essa primeira parte aqui do Daniel Munduruku, tá certo? Vamos lá, Alan.
Alan, tu quer ler? Ou tu quer que eu leia? Pera, que eu tava tentando encaixar aqui pra letra ficar a maior. Eu acho que dá para aumentar mais ainda, viu? Ó, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Aumenta aí. Pronto, ó. Agora só. Pronto, deu Ó, certo. a raiva de ser índio. A gente não pede para nascer, apenas nasce. Alguns nascem ricos, outros pobres. Uns nascem brancos, outros negros. Uns nascem num país onde faz muito frio, outros em terras quentes. Enfim, nós não temos muita opção mesmo. O fato é que quando a gente percebe, já nasceu. Eu nasci índio, mas não nasci como nascem todos os índios. Não nasci numa aldeia rodeada de mato por todo lado, com um rio onde as pessoas pescam peixe quase com a mão de tão límpida que é a água. Não nasci dentro de uma ucá munduruku. Eu nasci na cidade. Acho que dentro de um hospital. E nasci numa cidade onde a maioria das pessoas se parece com o índio, em Belém do Pará. Nasci lá porque meus pais moravam lá. Meu pai é índio e viveu numa aldeia. Como depois eu iria viver também. Fui o primeiro filho da família a nascer na cidade. Antes de mim, já tinham nascido 4 meninas e 2 meninos. Um dos meninos não cheguei a conhecer, todos nascidos fora da cidade. Depois de mim, viriam ainda 3 meninos. Era uma alegria só. Meus pais tinham ido para Belém em busca de uma maneira de sustentar tantas bocas, uma vez que já não era tão fácil viver na aldeia e eles sonhavam com a cidade. Por isso, meu pai aprendeu uma profissão, carpinteiro. Foi e ainda é um grande mestre. Foi e ainda é um grande mestre nesse ofício. Minhas primeiras lembranças, além de ser um terremoto, que vivi aos 4 anos, são as de meu pai martelando, serrando e falando sobre as propriedades da madeira. Acho que ele falava era do espírito das árvores, só que não me lembro bem disso. De qualquer modo, meu pai era um grande artesão, e foi graças a essa sua habilidade que pôde alimentar tantos filhos durante tanto tempo. Nós sempre moramos na periferia de Belém. Nossa maloca não era nossa e muitas vezes tivemos que mudar de lugar, de casa e de bairro. Foi uma época bem sofrida. Meus irmãos tiveram que ir trabalhar na cidade para ajudar nas despesas. Eu mesmo fui vendedor de doces, paçocas, sacos de feira, amendoim, chope. É um suco colocado em saquinhos plásticos congelados. Em São Paulo, chamamos de geladinho. Fazia tudo isso com alegria. Era uma criança que gostava de fazer coisas novas. Só não gostava de uma coisa, que me chamassem de índio. Não, tudo menos isso. Para meu desespero, nasci com cara de índio, cabelo de índio, apesar de um pouco loiro, tamanho de índio. Quando entrei na escola primária, então, foi um Deus nos acuda. Todo mundo vivia dizendo: Olha o índio que chegou à nossa escola. Meus primeiros colegas logo se aproveitaram para colocar em mim um apelido de Aritana. Não preciso dizer que isso me deixou fulo da vida e foi um dos principais motivos das brigas de rua nessa fase da minha história. E não foram poucas brigas, não. Ao contrário, briguei muito e, é claro, apanhei muito também. Meu povo, alguém gostaria de ler? Calma, um de cada vez, não precisa dessa apreensão toda. Uma pessoinha para poder fazer a leitura conosco. É o segundo, né? Parágrafo.
Pronto, é isso aí. Pode ir. Eu acho que não vai, não. Era o Paulo que tinha falado, ele saiu e voltou agora. Não sei se era ele que queria ler. Tá Tinha bom. gravado, pronto. É nesse parágrafo, Paulo, onde tem e porque eu não gostava. Não tá dando certo. A sua internet não deve estar boa. Alguém gostaria de ler no lugar do Paulo? Pronto, Vanusa. Taca, vai. Ai, Senhor. E porque eu não gostava que me chamassem de índio, por causa das ideias e imagens que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem, preguiçoso. E como já contei, eu era uma pessoa trabalhadora, que ajudava meus pais e meus irmãos, e isso era uma honra para mim. Mas era uma honra que ninguém levava em consideração. Eu ficava muito triste porque meu trabalho não era reconhecido. Para meus colegas, só contava a minha aparência. E não que era e fazia. Somente um lugar me deixava feliz. Aliás, dois. Um era o quintal de casa, pois a gente morava numa casa onde havia um imenso terreno baldio. E ali eu reunia meus colegas para brincar. Ali treinei meus ouvidos para ouvir as conversas das corujas e dos sapos. Ali refugiava quando queria ficar sozinho e pensar nos conhecimentos que estava adquirindo, os primeiros livros que estava começando a ler. Ali comecei a jogar futebol nos campos improvisados que a gente fazia. Havia, porém, outros lugares maravilhosos, para onde sempre fazia questão de ir, para esse lugar. Entretanto, eu não podia ir sozinho. Tinha que ser levado porque ficava longe da cidade. Era nossa aldeia familiar em Maracanã. Vamos continuar, Alan? Bora. Bora. Então, veja que ele gostava de ir até Maracanã, né? Então, vamos ver aqui o que é o Maracanã. Maracanã, que não é o estádio de futebol, é o nome de um pássaro muito bonito que canta belas melodias ao amanhecer e ao pôr do sol. Também é o nome de um povo indígena que foi dizimado ao longo da história e que não deixou quase nenhum vestígio de sua passagem pelo planeta. O que sabemos sobre ele faz parte da memória de alguns povos vizinhos, que contam sua saga e seu sofrimento. No lugar da aldeia do povo Maracanã, foi erguida uma cidade com esse mesmo nome. Nossa aldeia ficava nesse município e se chamava Terra Alta, por causa de sua localização geográfica. Lá eu passei os melhores anos de minha vida. Vou contar algumas passagens que podem te dar um pouco de inveja da minha infância. Alguém? Bora, povo. Vai, Isabete, se joga. A primeira lembrança que carrego comigo é a da escuridão, da noite. As noites eram muito escuras e toda a iluminação era feita pelas fogueiras acesas em frente das casas e pelas poucas lamparinas e querosene, uma inovação para nós. A gente se sentava diante das casas
dos parentes e ficava horas a ouvir histórias contadas pelos velhos e velhas da aldeia. Algumas histórias eram horripilantes e davam medo de ouvir. Elas falavam dos seres das florestas que gostam de brincar com os humanos. Essas criaturas apareciam de vez em quando para amedrontar as criancinhas. Era o Saci Pererê, a... com licença, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A Matinta Pereira, o Curupira, o Boitatá, entre outros. Nossas anciãs contavam a história de forma tão encantada que parecia verdadeira, e todos morriam de medo. Tanto que muitas vezes a gente não tinha coragem nem mesmo de levantar para ir embora. Nossa fantasia era alimentada e visitada por esses pequenos seres verdadeiros, trazido até nós pela voz cantilena de nossos avós. Tem que continuar não, né, Alan? Eu posso continuar, não tem problema não. Lá eu dormi em rede, aliás, como todos os outros. Elas eram armadas nos grandes morões que cercavam as casas. Quando eram muitas as redes para serem atadas numa mesma maloca, as crianças quase sempre iam dormir com os irmãos mais velhos para que coubessem todos. Lembro que eu sempre cantava uma prece tradicional com meu irmão. Era uma prece que falava de um ser da natureza que nos protegia enquanto dormíamos. Essa é uma lembrança muito doce para mim. É claro que de manhã cedo meu irmão logo brigava comigo. Motivo? Ele estava todo ensopado de xixi que eu despejava nele, muitas vezes por medo de sair à noite sozinho para fazer no mato. Meu Deus, coitado. Quem é que pode continuar? A Cleonice levantou a mão. Espero que ela queira ler. Bora, Cleo. Assim que amanhecia, íamos para o Guarapé, tomar banho. Depois a gente comia um delicioso mingau de mandioca e banana, com farinha de tapioca e beiju. Quando era dia de ir à roça, saíamos cedo, caminhávamos mais de 3 horas até chegar ao local. Nós, os meninos, íamos na frente para proteger o grupo. Bem, na verdade, íamos, mas é brincando mesmo, coisa que toda criança gosta de fazer. Na roça, eu gostava de ficar perseguindo as formigas. Elas são interessantes porque trabalham o tempo todo. Via todas indo e vindo para um lugar indeterminado. Uma grande confusão. Umas levavam enormes folhas nas costas e outras parecia vigiavam o que as primeiras faziam. De vez em quando paravam e trocavam algumas ideias. Eu ficava imaginando a conversa. Olá, minha parente, tudo bem aí? Está pesada essa folha? Quer ajuda? Tá um bocadinho, sim, mas acho que dou conta de levar até em casa. Será que vai chover hoje? Acho que não. O tempo está firme, mas pelo sim, pelo não, é melhor a gente se apressar. É isso aí. Vamos nessa. Tchau. Eu estava persegui-la
Eu tentava persegui-la e ia atrás delas, até onde fosse possível. No entanto, elas sempre escapavam da minha vigilância. Só deixava de observar as formigas quando minha mãe me chamava para algum serviço. Confesso que era muito boa aquela vida que eu levava, longe dos conflitos da cidade grande e dos apelidos dados por meus amigos. Às vezes aconteciam coisas difíceis de acreditar. Lembro uma vez que a gente se perdeu no meio da mata. Eu e meus companheiros estávamos brincando juntos em um lugar, de onde dava para ver as mulheres trabalhando no roçado. Tauê que estava para ver as. Ai, não, me atrapalhei aqui. Tauê, pouco mais dentro da mata. Nos chamou para ver um rastro de fé diferente que ele havia encontrado. Eram pegadas de um animal que nunca tínhamos visto antes. Parecia um pé humano, porém pequeno e com 7 dedos. No chão havia pegada para todos os lados. Por isso era impossível saber para onde teria ido a coisa. Ficamos meio enfeitiçados por aquilo e fomos seguindo me perdi. Fomos seguindo um grupo de pegadas que ia matar dentro. Sentíamos medo, mas um incentivava o outro a continuar atrás do bicho. E lá fomos nós. Andamos, e as pegadas iam ficando mais fundas. Deduzimos que estávamos próximos de descobrir o que a coisa era aquela. O tempo passou bem rapidinho à medida que entrávamos na mata. Escurecia e nossa única preocupação era poder ver de perto o bicho de pegada diferente. Se tivéssemos sorte, poderíamos agarrá-lo e levá-lo para a aldeia. Alguém continua, que eu já estou... Alguém gosta de ir, meu povo? Vamos lá? Alguém? Só nos demos conta de que estávamos nos afastando demais das mulheres quando ouvimos o pio da coruja, anunciando a noite que chegava. Isso parece que nos despertou. Coru choramingou. Segurei a mão dele, mas não paramos de seguir as pegadas. Quanto mais andávamos, mais sentíamos estar próximos. De repente, ouvimos uma risada forte e estranha. Não era uma risada humana. Paramos para ouvir melhor. Tudo era silêncio. Ficamos conversando, a fim de decidir o que fazer. Todos sabíamos que estávamos perdidos. Não tínhamos deixado nenhum sinal, e, estranhamente, as pegadas haviam desaparecido. Não víamos mais nada à nossa frente, nem atrás. Alguém? Vai, Jerusa. Arô começou a chorar. Nós o acalmamos. Paramos sob uma grande árvore. Não adiantaria nadar, querer voltar ou procurar o caminho que nos levasse de volta. Estávamos perdidos. Mesmo e somente pela manhã, poderíamos retornar ou aguardar os adultos chegarem. No silêncio da noite, podíamos ouvir todos os tipos de barulho na floresta. Lá longe, o rosnar da onça pintada. Mais perto,
vimos o olho brilhante da coruja. Vez por outra, sentimos o voar de aves. Inquietas com nossa presença. O medo nos acompanhava. Andei um pouquinho ao redor da árvore que nos hospedava e encontrei uma planta que meu pai dizia ser mágica, pois tornava invisível aquele que passasse em seu corpo, bem como anulava seu cheiro. Com isso, afastamos os animais. Peguei a planta e com uma pedra soqueei até ficar pastosa. Cuspi nela e esmaguei no corpo de cada um dos amigos que estavam comigo. Tauê, Poru, Arô, Caxi, Cabá e Tonhu. Fizemos uma pequena cobertura com palha de tucum para nos proteger da chuva que ameaçava cair. Então mascamos um pouco de erva de dormir e nos juntamos uns aos outros para nos aquecer. Acordamos antes do sol, graças a gritos que ouvimos ao longe. Eram os adultos que estavam nos procurando. Levantamos bem rápido. Tauê subiu na árvore para balançá-la, a fim de fazer os adultos notarem nossa presença. Ela balançava a árvore e nos gritávamos. Depois fizemos silêncio. O grito que ouvimos em seguida nos deu a impressão de que os adultos estavam se afastando. Resolvemos tornar a direção do sol quando nasce. Ela nos levaria até o grande rio Tapajós. Sabíamos que quando nos perdêssemos, deveríamos procurar um igarapé. Ele nos levaria para um grande rio e seria mais fácil nos localizar. Assim fizemos. Em pouco tempo encontramos o igarapé e seguimos até o rio. Quando já havíamos andado bastante, ouvimos novos gritos à nossa frente. Eram os guerreiros que estavam chegando. Gritamos de volta e logo eles nos alcançaram. Quando viram que estava tudo bem conosco, nos abraçaram e fizeram uma grande festa, elogiando-nos pela coragem e esperteza em vencer os espíritos da noite. Aproveitaram também para nos dar uma bronca por termos nos distanciado de nossas mães. De noite, o velho pajé da aldeia nos disse que tivemos muita sorte. Segundo ele, quem havia nos desorientado com suas pegadas mágicas foi o Curupira, o espírito que anda para trás. Ele engana os desavisados, chamando-os para a floresta para deixá-los à mercê. Sumiu aqui, a internet está ruim. Deixa eu aparecer só. À mercê e se alimentava à noite. E ainda fica rindo se sua traquinagem. Quando eu cresci um pouco mais, e já tinha 8 anos, meu tio me levou para tirar caranguejo no mangal, ou manguinhos. Era uma espécie de ritual, iniciação, porque estávamos passando. Era um sinal de que estávamos crescendo, ficando homens e de que já tínhamos alguma responsabilidade no sustento da aldeia. Só quando se chegava a essa idade é que os mais velhos deixavam a gente tirar caranguejo no mangue. O mangal ficava distante da aldeia. Era preciso caminhar por 6 horas, mata dentro, para chegar lá. Quando a maré fica baixa. E lá que o caranguejo mora. Toda vez que percebe perigo, o bichinho cava um buraco na lama e foge.
Os tiradores de caranguejo têm de esticar o braço atrás dele. Quando tem sorte, conseguem trazer o bicho na mão. Algumas vezes ele vem pendurado no dedo, pois para se defender, pinça o agressor com as patas. A mordida é bem dolorosa. É claro que não tínhamos experiência e apenas carregávamos o paneiro, uma espécie de cesto com grandes furos, para que os adultos colocassem suas presas dentro dele. Essa pesca no caranguejo durava o dia inteiro, e só retornávamos para a aldeia quando já estava escurecendo, e todos nos esperavam para fazer um gostoso jantar com os bichos que a gente trazia. Pronto, acho que a gente já leu bastante. Obrigado, Fia. Muito obrigado pela leitura. Gente, nós fizemos aqui a leitura de dois contos, né? Duas memórias, na verdade, do Daniel Munduruku, em que ele fala sobre a infância dele, né? Sobre o quanto para ele era difícil ouvir alguém chamar ele de índio, e depois ele vai falar sobre coisas que tinham a ver com as tradições que ele viveu, né? Com as experiências que ele teve quando criança, né? Acho que em resumo é isso. Lili, tem mais alguma coisa para comentar? Justamente é isso. Eu acho que muita gente deve pensar assim, Vala, mas é só isso? Eu já passei por isso, eu também já vi isso. A grande diferença é que o que é colocado no papel já fala muito, né? Então, muitas vezes a gente passa, mas a gente não escreve. E isso não fica para os depois, né? Para a eternidade. Então, se você quiser tornar algo realmente para depois, para os que vêm após, é bom quando a gente coloca isso no papel. E como você pode ver, não é uma coisa tão diferente da nossa. O que a gente pode colocar aqui mesmo em xeque é que eles convivem em natureza, né? E como a natureza e essa parte da coletividade, da ancestralidade, é muito forte para o indígena, né? Então, esses dois contos nos faz com que a gente possa buscar outras leituras, né? Outras leituras, porque a gente sabe que cada leitor, cada escritor também são diferentes. Então, que a gente possa, a partir de hoje, tentar ver outras leituras e outros escritores e escritoras indígenas também, tá certo? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre a aula? Se vocês já sabiam quem era esse povinho, se vocês já conheciam o Daniel Munduruku. Tá aqui meu livro, ó. Ele é diferente, Alan Pessoas. Ele é todo verdezinho, um bichinho. Bem bonitinho ele. O outro dizendo que a aula deveria ir até meia-noite. Pra quê? Pra tu dormir, Rafânio? Sei não, viu? A pessoa querendo dormir aqui, a gente falando. É isso, meu povo. Lembrando que hoje foi a nossa aula do Benção, né, relacionada ao Kleb, e sexta-feira a gente vai ter a correção do simulado, né, português e matemática. Então, a gente espera que vocês estejam conosco. E os bonitos e as bonitas do Enseja, né, que vão fazer o Enseja, estão devendo a parte de matemática, sexta-feira, com certeza vai ter aqui uma presença confirmada, viu? Vanusa, Isabete, Companhia Limitada. Então, as pessoas que estão aqui só defendendo matemática, então, sexta-feira estamos aqui, tá bom? Meu povo, a gente podia finalizar com uma foto, né? Custava não nada. A gente quase não tem foto com vocês, né? Custava nada todo mundo ligar a câmera pra gente só tirar uma fotinha. Gente, hoje eu não estou para foto, porque eu estou com alergia, estou com o olho inchado, então eu não posso tirar foto. Assim, ó. Vamos deixar a fotinha para a próxima vez, tá, Alan? Sei não, viu? Sei não. Tá bom, então tá certo. Alguém poderia ligar a câmera pra gente tirar só uma fotinha? Eu vou ter que tirar uma foto com todo mundo, só mostrando essa arruma de letra e essa arruma de foto de perfil mesmo, é?
Meu Deus. Meu Deus do céu. Aí, ó, uma corajosa. Gente A outra já corajosa. botou o cabelo assim de lado, é assim mesmo, filha. É dessa Com forma. certeza, a gente disfarça de todo jeito. Ah, Então vamos lá, né? Vamos tirar uma fotinha. Vamos lá, diga. aê! Aê! Vamos lá, todo mundo dizendo suco de abacaxi. Fala, meu Deus. Pronto. Capturei aqui a tela. Lembrando que nós estamos no período das inscrições do Enseja. Quem não fez, a gente tem até o dia 2 para poder fazer as inscrições. E aquelas que ainda não conseguiram, eu e o Alan vamos tentar fazer aqui uma ajuda virtual com vocês. E aqueles que foram fazendo, vão mandando um print, viu? E o pessoal do Cônego, os meninos do Cônego, que tem mãe, pai, que queira fazer, que está no projeto, ou então que vocês sejam padrinhos ou madrinhas, vocês, por favor, o Rafão está perguntando se vai ter presença. Vocês, por favor, ajudem também nessa parte. Gente, excepcionalmente hoje não teremos presença, estamos no período de feriado, então foi um encontro excepcional do nosso clube de leitura, para que a gente pudesse aprender, ler e deixar a coisa um pouquinho mais solta, tá? Então é isso, vamos parar a nossa gravação, boa noite, um cheiro no oi de vocês. Tchau, Vamos meu povo. Tchau, Jerusa, Fia.